Deus ama cada um de nós. Nós estamos aqui, somos importantes para o Senhor. É o instrumento que Deus tem para usar. É a nossa vida. Aleluia. Mas nós temos que estar bem conscientes que tem algum fora querendo roubar essa alegria do nosso coração. Aleluia. E nós precisamos pegar nas mãos do Senhor para que nos ajude. Que esse adversário não venha querer tomar posse nessas mãos. Aleluia. Que o Espírito Santo e a luz que vai adiante de cada um de nós, por onde nós passarmos, o Espírito está adiante de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que nessa noite Deus possa abençoar cada irmão e cada irmã, e deslocá-lo dos seus lados, para que juntos nós pudéssemos adorar esse Deus tão maravilhoso, perfeito, que está fazendo e vai fazer algo mais importante na nossa vida. Os irmãos creem também que Deus pode fazer algo importante mais na nossa vida. Ouça, abre o coração nessa noite. Deixa Deus falar no coração de cada um. Eu passo a palavra para você, em nome de Jesus. Deus continua abençoando nós assim, para os seus irmãos. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, irmãos. Deus falou muito comigo hoje, através desse texto. Eu quero que Ele fale com você, que o Senhor também fale com você, através da sua santa palavra. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Sentai-vos, irmãos. Glória a Deus. Nesse texto, irmãos, nós vemos as considerações finais, né, do Sermão da Montanha, e foi o sermão mais célebre de Cristo, onde Ele deu realmente a estrutura da igreja, a estrutura da nossa fé, as bases da nossa fé, colocou nesse sermão, que é intitulado Sermão da Montanha, que são os capítulos, do capítulo 5 até o final do capítulo 8, praticamente, até o início do capítulo 8, né? Capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. E aqui ele vai e ele nos explica sobre os contrastes das duas espécies, né? Os dois caminhos, a justiça, a devoção, e o Senhor também nos mostra os dois tesouros e os dois senhores, né? Os dois tesouros que te aguardam, você ser humano, as duas ambições, né, fielmente descritas, e chegou o momento da minha e da sua decisão, porque a porta ainda é a mesma, a porta não mudou, a porta ainda é a mesma. Ela continua apertada e estreita. Cada um, irmão, tem que fazer a sua escolha. Tem que fazer a sua escolha. No reino de Deus, se você quer fazer parte do reino de Deus ou do reino de Satanás, se você quer ser luz ou ser trevas, se você quer ter vida ou viver uma vida aqui nesse mundo regrada com muito prazer e coisas que agradam a carne, mas saber que um dia você vai ter que dar conta de tudo. Muitas pessoas não gostam muito, muitos pregadores não gostam muito do livro do Eclesiástico ou o Pregador, né? Porque não é um livro muito espiritual, mas lá tem um conceito que é muito espiritual. Lá tem um conselho maravilhoso. Finalzinho, lá no capítulo 12, o pregador vai dizer: olha, jovem, anda pelos caminhos que agradam o teu coração. Satisfaz a sua carne. Sabe, porém, tudo Deus vai te pedir conta.
que você faz, Deus vai te pedir conta. Amém? Tudo que eu faço, tudo que você faz, o Senhor vai um dia requerer de mim e de você. Então, irmãos, a cultura de hoje, a cultura, por exemplo, eu preciso saber se eu estou do lado da cultura prevalecente ou da cultura cristã. A cultura desse mundo ou a cultura cristã. Se eu faço parte do cidadão dos céus ou se eu sou pertencente apenas a esse mundo. Qual é a cultura desse mundo? Tudo é permitido. Tudo é permitido. A cultura de alguns cristãos que pegam a palavra de Deus, pegam um versículo isolado, e a gente diz em teologia que quando você pega um texto fora do contexto, você gera um pretexto para quê? Para satisfazer o seu desejo, o seu ego. A cultura do tudo é permitido. Não, Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Irmãos, o Senhor não vai mandar ninguém para o inferno. Sabia disso? Não é. Você já viu lá em Apocalipse? Quando fala, aqueles que não foram escritos no livro da vida, não acharam escrito, para onde é que foi? Foi lançado no lago de fogo. Então, o Senhor não vai mandar ninguém para o inferno, porque Ele é amor. A pessoa se credencia a ir para o inferno a partir do momento que ele deixa de obedecer a palavra de Deus. A partir do momento que você é habilitado, você está apto, você foi lá no Detran, você tirou sua carteira de habilitação, você fez as provas certinho, você passou na prova escrita de volante, agora você está credenciado a pegar seu carro e andar, não é? Mas se a polícia pegar você pilotando o carro, dirigindo sem habilitação, sem ser habilitado, você está credenciado a levar uma multa e ter seu carro apreendido, não é? Ou seja, você está cometendo uma infração. Quando eu deixo de obedecer a palavra de Deus, eu estou cometendo uma infração. A porta, irmãos, ainda é a mesma. E o Senhor diz, olha, Mateus 7,13, Ele nos diz direitinho como é que é a porta. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas o versículo 14 vai explicar como é que a porta é estreita. Que jeito que a porta estreita é? Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos a que o encontram. Amém? Que jeito que a porta é? Ela é estreita. Como é que ela é estreita? A porta é estreita, isso quer dizer que eu não posso andar com tudo aquilo que era bagagem lá do mundo. Agora não, agora você vai viver de acordo com a lei do céu. Agora você vai viver de acordo com os princípios eternos. Nesse texto aqui de Mateus 7, do versículo 13 até o final do capítulo, até o versículo 29, o Senhor, Ele continua com a sua apresentação, as alternativas de descrever os caminhos que a gente tem. Você tem duas opções. Você tem um caminho largo e um estreito. A opção é sua. Quer servir a Deus? A porta é estreita. E apertar o caminho conduz à vida. Você tem dois mestres. O verdadeiro, que vai te ensinar o que é correto, aquele que vai te corrigir quando precisar, e aquele falso, que diz, não, tudo é possível, olha, Deus é amor, você aceitou Jesus, você creu nele, a salvação é pela graça, então uma vez que você é salvo, salvo para sempre, você não pode perder a salvação mais. Estou citando o texto bíblico. Uma vez salvo, salvo para sempre, está na Bíblia. Está ou não está? Posso tudo isso. Mas a predestinação, como muitos querem dizer, não é a predestinação, a predestinação é condicional. Eu estou predestinado à salvação a partir do momento que eu obedeço a palavra de Deus. Amém. Então tem dois mestres. Você tem que entender
Mas a palavra de Deus ainda permanece a mesma. Ela não é, ela continua a mesma. A fórmula da salvação ela é a mesma. A fórmula para que você tenha para ser salvo ainda é a mesminha. Ainda temos que passarmos pela porta estreita. João 10:9. Jesus se credencia como a porta. João 10:9 diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará passagem. Como é que eu faço para entrar pela porta que é Jesus? Através do arrependimento. Uma vez que eu arrependi dos meus pecados, o que é o arrependimento? É a consciência de que eu estava vivendo de uma maneira que não agradava mais a Deus. É uma mudança de rumo. E agora eu vou me batizar nas águas, receber o batismo em nome de Jesus Cristo. Eu vou buscar o Espírito Santo, receber a unção que desce do alto, para ele poder me guiar no caminho certo. Eu ainda preciso passar pela porta que é Jesus. João, capítulo 7, o Senhor diz: olha, a todo aquele que ninguém vem a mim, eu lançarei fora. Que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, João 7:37. Então não há ir até Jesus essa certeza de salvação. Então você precisa entrar pela porta que é Jesus. A porta não mudou, ela continua a mesma. Ainda temos que santificar nossas vidas. Hebreus 12:14. É um versículo que a gente está um pouco esquecido, mas todo mundo, a maioria sabe de cor. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu ainda tenho que santificar a minha vida. Você tem que santificar a sua vida. Santificação, o processo de santificação é o conhecimento das coisas de Deus. Eu vou conhecendo o Senhor, e através da graça de Deus, eu vou dizendo não para tudo aquilo que não é bom para a minha vida e não é bom para a minha fé. Tudo aquilo que contamina a minha fé, eu vou ter que dizer não. Ainda tem que santificar a nossa vida. Você ainda tem que santificar a sua vida, santificar seu lar e a sua família. Ainda temos que viver no temor do Senhor. Eu gosto do versículo, foi um dos primeiros que me chamou muita atenção, que é Colossenses 3:17. Ainda jovem eu aprendi o significado desse versículo. Eu tenho quando falamos em temor, é esse versículo. Ah, pastor, isso não tem nada a ver com temor. Claro que tem. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Pega aí na NBI. Então, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus Cristo, dando por ele a graça a Deus Pai. Por que eu estou falando de temor num texto desse? Porque tudo que eu vou fazer para agradar a Deus. Em palavra ou em ação, eu vou fazer para a glória de Deus. Isso quer dizer, irmãos, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo que eu faço, tudo que você fizer lá no seu trabalho, eu vou te ensinar, trocando por miúdos, como a gente diz. Vou te dar um exemplo. Lá no seu trabalho, você não vai trabalhar pelo seu salário, você vai trabalhar, dar o seu melhor, porque você é um servo de Deus, e alguém está olhando você. D.L. Moody falou assim, olha, foi um dos grandes pregadores do século XIX, final, princípio do século XX. Dentro de 100 pessoas, um vai ler a Bíblia, 99 vai ler o cristão. É sério? De 100 pessoas, um lerá a Bíblia,
99 vai ler o cristão. E vai olhar para você e o seu comportamento. Como é que você comporta com as pessoas? Como é que você dá uma saudação às pessoas? Um dia um pastor conhecido nosso aqui, da vizinhança, se candidatou a vereador. Nossa igreja, graças a Deus, não é permitido. É até permitido o pastor ser candidato. Ele entrega carteira de membro, de carteira de pastor, e passa a ser membro da igreja. Ele pode. Eu nunca mais vi esse pastor. Ele pode. Ele foi candidato, e o ministério dele permite, maravilha. Alguém falou para mim depois, falou assim, olha, nunca ia votar no lugar daqui. Palavra de quem falou comigo. Ele me viu todo dia, nunca falou um bom dia e boa tarde. E aí? Não foi eleito. Seu vizinho lá, a sua vizinha, seu irmão, sua irmã, como foi que falou bom dia, boa tarde? Como é que você está? Tudo bem? Você, mulher, pode falar aí, pode cumprimentar um homem também, não tem importância. Você, homem, para cumprimentar uma mulher também não tem importância. Isso é educação. As pessoas querem ver. Irmãos, olha, imagine só. Imagine só se um fariseu, se um judeu visse Jesus, o que ele iria pensar se quando, eu acredito que deve ter muitas pessoas vindo, quando Jesus se aproximou do poço e a samaritana estava ali, quem puxou o assunto? Jesus não puxou o assunto para a mulher? O que a mulher falou? Quando Jesus falou assim, olha, mulher, dá-lhe de beber. O que ela falou? Falou assim, como sendo outro judeu fala comigo? Sabe o que ela quis dizer? Olha, ninguém fala comigo. Eu sou uma mulher de má fama, já casei 5 vezes. Estou vendo agora amigável, não sou casado. Ela pensou tudo isso. Passou o filme na mente dela todinho. O que Cristo falou para ela? Replicando. Se tu soubesse quem falar contigo, tu lhe pediria e ele te daria agora. Jesus estava naquele lugar para transformar aquela mulher. Mas a pergunta não é essa. É o que os fariseus iam pensar se visse Jesus falando com a mulher aquela coisa. Irmãos, eu vou te dizer, o Senhor não estava nem um pouco preocupado. Quando o povo começou a rir de Zaqueu, que era um homem de má fama também, provavelmente por ser coletor de impostos, todo mundo achava que todo coletor de impostos era ladrão. Não sabemos se Zaqueu era, muitos falam que era, mas não temos prova. Quando viram aquele homem lá em cima, provavelmente muitos começaram a rir. O que Cristo falou? Hoje, desce depressa, Zaqueu, que hoje eu vou pousar lá na sua casa. Hoje nós vamos passar a noite lá na sua casa. Já pensou? O senhor está preocupado com a multidão, não, irmãos. A porta é estreita. Você tem que ter um relacionamento bom com os seus vizinhos. Você tem que andar no temor do Senhor. Você tem que viver no temor do Senhor. Né? A maneira com que eu trato o próximo. A maneira com que eu trato o meu irmão. Se eu não dou conta de pôr nem João 13, 33, 34 em prática, como eu vou colocar os outros mandamentos de Cristo? Amar os meus inimigos, orar para aquele que me persegue. João 13, 34, não sabe? O que diz? Novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando houver amor uns pelos outros. As pessoas olham para nós e não vê amor, não vê carinho. Sabe por que os casamentos hoje estão dissolvendo? Sabe por quê? Porque não há amor e carinho. Eu amo meu marido. Eu amo a minha esposa. Eu te pergunto, você trata seu marido da mesma forma que você tratava com o namorado? Você beija ele da mesma forma que beijava quando era namorado? Irmão, você beija a sua esposa da mesma forma que beijava quando era namorado? Responda para você, para mim. Aí, nós vemos que está esfriando, e logo há um rompimento.
Seu compromisso com Deus, irmãos, ele é demonstrado com as suas ações. Não é o que você fala, não é o que você é aqui dentro, é lá fora. É lá fora que é o problema. Eu gosto do que o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, eu queria aqui. Primeira epístola, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Amados, exorte-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma. Aí versículo 12, do livro 11. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, que são aqueles incrédulos que não conhecem a Deus, para que naquilo que falam mal de vós, falam contra vós, né? Como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Os gentios vai falar mal da igreja, e quando a igreja começou, falaram muito mal da igreja. Então Pedro estava ensinando, não deixa falar mal, não tem importância. Eles vão continuar falando mal, mas quando eu começar a olhar para você, o seu comportamento lá no trabalho, o seu comportamento com a sua esposa, com a sua família, o seu comportamento com os seus filhos, o seu comportamento com os seus vizinhos, o seu relacionamento com os seus conhecidos, aí eles vão ver que você é um servo de Deus. Amém. Dizer que eu oro e busco, eu sou um servo de Deus é fácil, né? Tem muito crente, muito servo de Deus, que acha que está no caminho certo, quando ele está se credenciando a ficar de fora. Muitos estão se credenciando a ficar de fora. Lembra quando o noivo chegou? Lembra daquela outra parábola que Cristo disse: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome, tantas coisas falaram lá, mas a resposta do Senhor foi o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Interessante que o Senhor não falou porque ele falou da mentira, né? Olha, mentira, você não fez nada disso. Falou, eu não te conheço. Você pode até ter usado a minha palavra, mas você não andou nela. Você pode até ter lido ela, mas não pôs ela em prática. A gente quase não lê mais a palavra de Deus como antes. Mas se não me engano foi com Ezequiel ou Daniel, também lá no livro do Apocalipse tem o mesmo trecho. Quando o Senhor fala com o profeta: dá de comer desse livro, come, na sua boca ele vai ser doce como mel, vai ser bom. E quando chegar no vento, como é que vai ser? Amargo como fel. Em outro lugar diz como absinto. Isso quer dizer, a palavra de Deus é doce quando eu escuto, mas quando eu vou pôr em prática, o negócio não é mole. O negócio não é brincadeira. Porém, ouvir a palavra de Deus é uma coisa, pôr em prática é outra. Vir no culto, escutar a palavra é uma coisa. Chegar em casa e fazer como o boi faz. O boi tem dois estômagos, né? O dele não pode ouvir isso. Minha esposa não tem. O boi tem dois estômagos. Ele engorda, mastiga o capim, engorda de uma vez, vai para o segundo estômago, né? Primeiro, segundo, sei lá. Depois chega quando você vê, ele fica ruminando, mastigando, né? Ele volta de lá do estômago para a boca, vai ruminar, triturar, depois vai para o segundo estômago, de lá vai ser lançado fora. Isso é o que o crente tem que fazer com a palavra de Deus. Tem que mastigar e remoer. Ler, Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Aquela mensagem, o que aconteceu? Qual foi o significado dela na minha vida? Como eu posso melhorar? Vamos ficar em pé. Amém? Glória a Deus. Oremos nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, derrama sobre nós a tua graça. Visita a tua serva e teu servo nessa noite.